estamos no capítulo de número 12 e vamos ver os versos 15, 16 e 17. Nós já tivemos exposição do 14. Vamos então agora expor mais esses 3 versos. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 15. Eu vou ler o 14 também para completar o texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, nos perturbe, e pelo meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis que também, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse Deus, por sua graça, pela Senhor, verdadeiro Deus. Soberano Senhor, nosso Santo, quem somos nós, dignos pecadores? Nossa confiança, Senhor, e segurança está somente em Jesus Cristo, Teu Filho, porque é por Ele que nos achegamos a Ti. É através da Sua carne rasgada, do Seu sangue derramado, dos Seus méritos, da Sua justiça, que temos ousadia de nos achegarmos a Ti, Senhor. Lavados no Seu sangue, cobertos com este sangue precioso. Mesmo assim, Senhor, com toda humildade, achando-nos indignos, oramos para que o Senhor tenha piedade de nós, queira nos receber e nos aceitar em Cristo. Ó Senhor, hoje, de modo especial, vamos nos assentar à Tua mesa santa. Ah, Senhor, é tão santo que representa esta mesa. Calvário, Cristo crucificado, partido, sangue derramado do Cordeiro, Senhor da glória. Oh Deus, tem misericórdia de nós, dignos pecadores, tem compaixão. Não deixa, Senhor, não permita que venhamos a participar levianamente. Ninguém. Dá-nos temor, tremor, Senhor, responsabilidade, humildade, fé, para nos aproximarmos desta mesa, Senhor, e de Ti. E agora que vamos ouvir a Tua santa palavra, a exortação dela para nós. Ah, Senhor, opera aquela manifestação de espírito e poder. Não é um discurso comum, não é uma aula, mas é a pregação da Tua palavra, esse meio de graça tão glorioso, que cremos, ó Senhor, é realizado pelo Teu próprio Espírito em nós. Senhor, opera no
coração, na vida de cada um, meu Deus. Para que a palavra não volte vazia, mas possa produzir o que o Senhor tem designado segundo o teu propósito, Senhor. Salva-nos dessa geração perversa, Senhor e má. Estamos vivendo dias tão maus e difíceis. Tem compaixão de nós como igreja, Senhor, como filhos de Deus, como súditos do reino de Cristo no meio desta geração incrédula e perversa, adúltera e má. O Senhor sabe como as coisas estão encaminhando, Senhor, para a apostasia. Temos ficado assustados com as coisas que têm acontecido e como, Senhor, tem se dado lugar, voz, força a segmentos imorais, de pessoas sem compostura e que trazem no coração ódio contra a igreja, contra a palavra de Deus. E cada vez mais se projeta leis que ferem a moral, que ameaçam a igreja, a família, a sociedade como um todo. Senhor, tem misericórdia de nós. Hoje depositamos o nosso voto, cumprimos nosso dever, nossa obrigação civil. Senhor, abençoa. Se for da tua vontade, se não contrariar a tua vontade, teu santo e eterno propósito, justo e bom. Ó Senhor Deus, livra-nos deste flagelo que se acometeu sobre a nossa nação já por 12 anos. Mas nós nos prostramos e nos submetemos diante da tua soberana vontade. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Concede que pelo teu Espírito Santo nos mantenhamos firmes, perseverantes na fé. Guarda-nos na hora da aflição. Tem compaixão. Oramos assim, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nunca podemos perder o fio da meada com relação à carta. Vocês sabem que a preocupação do apóstolo, do autor da carta, pelo Espírito Santo, é de que a igreja se mantenha firme, que os crentes não vacilem, não queiram voltar atrás, mas olhem para frente, para Jesus, somente o autor e consumador da fé. E agora, nestas considerações finais, porque nós estamos no penúltimo capítulo, já chegando ao fim da carta, então o apelo não é tanto doutrinário, mas é um apelo veemente com relação à postura de cada crente no seu testemunho, na sua fé. Então ele trata da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é? Mostrando que a santificação é o fruto mesmo da justificação, daquilo que Deus fez da nossa vida. Se realmente Deus operou em nós, então haverá santificação. Os crentes estão todos engajados nesse projeto da santificação, cada dia se santificando cada vez mais. Não existe nenhum crente que possa dizer assim: bom, eu ainda não comecei meu esforço de santificação. Quer dizer, eu criei,
aceitei a Cristo, eu já estou perdoado dos meus pecados, livre do inferno, mas santificação ainda não. Eu ainda estou aí com prática de pecado e ainda não tenho nada com a santificação ainda. Não existe isso. Todo crente foi transformado pelo poder de Deus, liberto do poder de Satanás e do pecado, das práticas do pecado, e agora começou sua jornada na santificação. É claro que ainda tem resquícios do pecado na sua carne, que ele precisa batalhar contra, lutar, mortificando pecados e crescendo cada dia mais, de graça, de glória em glória, de fé em fé. Os 3 versos agora que cabe a nós tratarmos, é um apelo aqui veemente, fortíssimo, com relação à nossa conduta. Veja, ele diz assim no verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Essa palavra atentando diligentemente, isso aqui é uma palavra só no grego, e a palavra do grego é episcopel. Episcopel seria assim: episcopel para que ninguém seja faltoso. E o que é episcopel? Episcopado é o trabalho do bispo. A Bíblia chama bispo pastores, presbíteros. Eles supervisionam, eles cuidam da igreja, por isso eles então exercem um episcopado. Nós estamos acostumados com essa palavra lá com a igreja católica, né? Se bem que a igreja metodista também tem bispos, mas não se preocupe com isso, porque você vai encontrar a palavra bispos na Bíblia, só que se referindo a pastores e presbíteros. São eles que exercem o episcopado, o cuidado, a supervisão dos crentes. Então, a palavra aqui usada diz respeito a esses que têm essa responsabilidade de cuidar para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Aqui, seja faltoso, significa cair. A palavra no grego é estéril. Você vê que estéril é uma coisa infrutífera, não produtiva. Portanto, é uma coisa que não, está em falta, porque não produz. Então, a palavra significa que ninguém seja faltoso, isto é, esteja aquém em termos de vida cristã, espiritual, e pior ainda, separando-se da graça, ou caindo da graça, que caia da graça. Aqui a graça é representação da justificação pela fé, da obra que Deus mesmo realiza por sua graça no coração de cada crente. E o autor aqui está preocupado porque existem pessoas infiltradas na igreja que têm convicções e pensamentos próprios, doutrinariamente falando, que não se submete à doutrina
dos apóstolos, conforme foi pregada e ensinada. Tem sua particularidade de interpretação, seus pensamentos próprios doutrinários. É aquela pessoa que diz, mas eu acho que, mas eu penso assim. Quer dizer, estão sempre com alguma coisa sua própria particular, diferente daquilo que foi estabelecido e ensinado. E aí, então, esta pessoa está aquém, ela é infrutífera, ela, na verdade, não produz o que precisava produzir em termos de avanço espiritual na igreja. Ao contrário, esta pessoa entrava o crescimento da igreja e ela vai disseminando alguma coisa, um veneno pernicioso que vai crescendo e tomando os corações. Veja bem, ele diz assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, essa raiz de amargura é um sentimento escondido no coração, que pode ser esses pensamentos próprios, que destoam do ensino, pode ser também uma aversão ou antipatia pessoal, ou pecado oculto, como por exemplo nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 29, Deuteronômio 29, versículo 18. Veja o que está escrito aqui na palavra do Senhor: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Então você veja que pessoas com convicções diferentes, uma erva que produz, a erva venenosa e amarga. Então, essa raiz de amargura, ela vem exatamente dessa disposição no coração contrário. Então, meus irmãos, o que fazer? Nós temos o recurso, né, graças a Deus, como igreja presbiteriana, dos nossos símbolos de fé. Eles nos ajudam muito. Eles são instrumentos preciosos de unificação, de unidade de doutrina e de pensamento na igreja. Então, nós devemos buscar isso e colocar em confronto com esta doutrina aquilo que achamos ou pensamos. E nos submeter a essa doutrina. Porque sabe qual é o problema? O problema é a soberba. É a pessoa querer ter seu próprio pensamento e não se submeter ao ensino da própria palavra de Deus. Então, nós temos que orar muito e buscar a Deus, meus irmãos. E cada um pessoalmente: Senhor, existe alguma disposição no meu coração contrária e que eu estou guardando aqui dentro, alimentando um pensamento contrário,
divisionista. Isso não está certo. Porque a palavra de Deus diz que não é para ter assim. E depois, ainda que eu não queira, eu vou disseminar isso. Por isso, meus irmãos, a humildade para chegar ao pastor, aos presbíteros, aos que supervisionam, como está aqui no texto, a humildade de chegar. Olha, eu penso diferente com relação a algumas posições que a igreja tem. Nós estamos estudando, por exemplo, a subscrição. Então, chegar e dizer, olha, eu não compreendi bem, por que o culto tem que ser assim? Eu não entendi ainda. Por que a mulher não pode orar em público ainda? Não entendi. Por que o dia do Senhor tão estrito, tão radical, como se prega aqui, se expõe? Não entendi. Então, é honesto fazer isso. É honesto procurar com humildade, dizer, por favor, me ajude. Eu gosto da igreja, eu quero estar aqui, mas eu não quero ser raiz de amargura no meu coração e disseminar nada que brotando venha contaminar a igreja. Eu não quero. Então, por favor, eu quero compreender e entender. Eu penso um pouco diferente e eu não quero isso. Então, essa é a atitude humilde. Porque o contrário vai fazer isso. Que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós devíamos pensar que provavelmente na igreja, lá entre os hebreus, houvesse judeus, por exemplo, que tinham dificuldades com relação à justificação pela fé somente. Eles ainda estavam presos à lei cerimonial e a guardar a lei cerimonial na esperança de conseguir justificação para si próprios pelas obras da lei. Era um tempo de transição em que havia ainda muitos judeus crentes em Jesus, mas que guardavam a lei. Imaginem o problema que isso trouxe naquela ocasião. Você mesmo vê na Bíblia problemas entre o apóstolo Paulo e Pedro, enfrenteio cara a cara, problemas sérios com relação a isso, os judaizantes, os que queriam circuncidar todo mundo e os gentios, e os que achavam que não. Havia isso. Então é necessário que as coisas fossem tratadas, as claras, e que não fosse comprometida a doutrina, principalmente da justificação pela fé. Em Atos, aqui no capítulo Atos capítulo 15, versículo 24, vocês se lembram, um concílio que se reuniu exatamente para tratar dessas questões. No verso 24, visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então havia pessoas infiltradas, perturbando a igreja com pensamentos próprios, com relação à doutrina. Então, os presbíteros, pastor, eles têm esta obrigação dada por Deus de
supervisionar diligentemente, para que ninguém seja faltoso. O próximo verso, o verso 16 diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. A primeira palavra, nem haja algum impuro, a palavra é pornós. Pornós. E pornografia. Impuro. Pornós. Eu estou citando a palavra no grego para você ver o peso. Né? Imagine alguém transgressor do 7º mandamento, é alguém que é impuro, sua mente é impura. E essa pessoa tem disposição carnal e está na igreja. Que não haja algum impuro. Ele não tem necessariamente que estar assediando as irmãs da igreja. Ou nenhuma irmã também com qualquer problema. Mas a sua mente é impura, o seu coração é impuro. É alguém que, por exemplo, está preso à pornografia, à internet, às escondidas, calada da noite, assistindo coisas indecentes, imorais. Tem gente viciada em pornografia dentro da igreja. Viciada. Preso, já está preso, não consegue sair. Meus irmãos, veja, nem haja algum impuro, pornográfico. São pessoas adúlteras e adúlteros no coração, na mente, e que estão dentro da igreja. Eles não têm pecha, vergonha. É algo tão sério. E a ligação que ele faz é com Esaú, ou profano, como foi Esaú. Por que esta ligação com Esaú? Ora, Esaú é a figura da representação, desprezo pelas coisas de Deus, pelas coisas santas de Deus. Se houve alguém que galhofou, zombou, desprezou, mofou, riu, zombou da espiritualidade, daquilo que é de Deus, foi Esaú. Nós sabemos da história. Seria até bom que nós olhássemos lá, já que o autor trouxe a figura de Esaú e o evento do desprezo para com a primogenitura, em Gênesis, no capítulo de número 25. Vamos nos reportar a Gênesis. Versículo de número 27 em diante. Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem de campo. José, porém, homem pacato. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tenda. Isaque amava Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um
cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú, ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, e que me aproveitará esse direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Quando a gente ouve o relato, ou lê assim, não é? A gente não vê tanta coisa assim. Que é isso? Tão sério? Mas, meus irmãos, não foi algo de somenos, não. Foi muito sério. Jacó estava desejando mesmo a bênção que acompanhava a primogenitura. Eles eram gêmeos, só que um saiu primeiro, foi Esaú, e o outro depois. Então, a primogenitura é sempre para o que sai primeiro. E havia a bênção da aliança, acompanhava o direito do primogênito. E era algo realmente muito importante, espiritualmente falando. Muito importante. Peso espiritual, inclusive de responsabilidade patriarcal. Como se fosse alguém que receberia o encargo de responsabilidade espiritual para o clã, para com o prosseguimento do povo de Deus. Mas Jacó não tinha outros planos, desejo, se de fato vir a Deus. Era assim o seu coração. Contudo, Esaú era mulherengo. Ele amava a aventura. Ele não estava nem um pouco preocupado com as coisas espirituais. Você deve se lembrar que ele se envolveu com as filhas de Et, o que amargurou profundamente o coração dos seus pais, porque foram criados na admoestação de que não deviam se casar e se unir com mulheres ímpias, estrangeiras. Mas ele era desobediente aos pais, insolente, e ele se envolveu. Então era adúltero, era de fato com um coração impuro. E o pior de tudo foi zombar das coisas de Deus. Você talvez não possa perceber aqui, mas existe no hebraico uma piada, talvez a única piada registrada nas Escrituras. A piada de Esaú. Ele faz uma piada. Ele sabia que era vermelho. E então, o seu apelido era Edom por ser ele avermelhado. E ele faz uma piada. Me dá desse cozido vermelho para um vermelhão, que sou eu. É como se eu dissesse, esse cozido vermelho é para mim, eu sou vermelhão, me dá aí. Então Jacó disse: não, eu não vou dar, a não ser que você me dê o
seu direito de primogenitura. Aí ele riu, disse, direito de primogenitura? O que vai me servir direito? Eu estou morrendo de fome, me dá logo desse guisado vermelho. Quero saber nada de direito de primogenitura agora. Então, ele desprezou. Isso foi terrível, porque alguém pode dizer assim, mas olha, era uma brincadeira de Saul, Jacó nem devia levar a sério isso. Não, uma brincadeira. Jacó, para acabar com a ideia de que fosse brincadeira, disse, então você vai jurar. E o juramento era feito em nome de Deus. Não era assim, eu juro, tá, me dê eu juro. Não, eu juro pelo Deus dos nossos pais. Eu juro pelo Deus de Abraão e pelo Deus do nosso pai Isaque. Eu juro. Sabe por que ele jurou? Porque ele não queria saber, nem cria. Ele não tinha, o seu coração não era voltado para Deus, coisa nenhuma. O interesse que ele poderia ter do direito de primogenitura era apenas de poder, de ter uma ascensão sobre as outras pessoas e até, de certa forma, a herança duplicada, em termos materiais. Mas espiritualmente ele não tinha interesse nenhum. Então ele desprezador de Israel, desprezou Deus, desprezou a primogenitura, ele desprezou as coisas de Deus por coisas materiais, por um prato de lentilhas, por um repasto, por uma refeição, por uma comida. Olha, meus irmãos, isso mostra que nós deveríamos ter muito cuidado com nossas palavras, com nossas atitudes, com relação às coisas de Deus. Deveríamos pesar bem quando nós, por exemplo, preferimos um churrasco do que estar numa reunião da igreja. Ou qualquer outro lugar, uma troca que a gente geralmente faz sem pensar muito. Mas nós deveríamos ter mais cuidado, porque está em jogo. Não é, você não está falando, deixa eu ver, eu vou no churrasco, eu vou assistir o jogo que tem hoje. Não é isso. Você está lidando com coisas espirituais, coisas profundas, com Deus, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com coisas santas. Então, quando você tiver que escolher entre coisas santas e qualquer outra coisa carnal, comida ou divertimento, qualquer coisa, você deve pesar muito para não se identificar com Esaú. Porque ele era profano. A palavra no grego é bebelos. Bebelos é aquele que é um desprezador das coisas de Deus. Ele é um transgressor da primeira tábua. Você lembra da primeira tábua? São os 4 primeiros mandamentos que falam a respeito das coisas de Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti mais escultura, nem coisa alguma, semelhança alguma do que há em céu, debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, não as adorarás. O culto não pode ser carnal, tem que ser conforme Deus tem ordenado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Senhor para guardar. Primeira tábua.
Esaú, um transgressor da primeira tábua, além também de ser adúltero e, portanto, transgressor também da segunda tábua. Mas cuidado quando você estiver para escolher entre as coisas de Deus e as coisas normais da vida, até mesmo um prato de comida, um repasto. Não seja desprezador, como foi Esaú. Veja, verso 17 diz: pois sabeis que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É um dos textos mais duros, mais difíceis, duros mesmo. Porque, meus irmãos, esse texto fala da soberania de Deus. A soberania de Deus na salvação. É Deus quem concede soberanamente fé e arrependimento. Geralmente você sabe de cor e salteado que a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. Fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não tem dificuldade. Mas você pode afirmar categoricamente, com certeza, de que o arrependimento também é dom de Deus? Geralmente nós achamos que não, que o arrependimento é o homem quem tem ou não. Sim, é verdade, é o homem quem tem ou não. Mas de onde vem esse arrependimento? Dele mesmo? Não. O arrependimento é um dom de Deus. Só alguns textos para que nós possamos ficar bem firmados nisso, é muito importante. Veja Atos, capítulo de número 5, versículo de número 31, nós lemos assim: Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Veja, a fim de conceder a Israel o arrependimento. Não só a Israel, mas também aos gentios. Veja o capítulo de número capítulo 11, versículo 18, Atos 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. É Deus quem concede. Nós vamos mais para frente, veja Romanos, capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Quer dizer, é a bondade de Deus quem dá arrependimento. Se não, Deus não lhe conceder, você não vai ter. E por último, vamos ver, tem muitos outros textos, mas para não estendermos mais, Timóteo, 2 Timóteo, me parece, deixa eu ver. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 25 e 26. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda,
Não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, é Deus quem dá, na expectativa de que Deus conceda o arrependimento. É Deus quem dá. E meus irmãos, Deus não dá arrependimento àqueles que não foram os seus eleitos, ou não são os seus eleitos. Para eles, Deus tem juízo somente. O arrependimento, Deus dá para os seus eleitos, para aqueles a quem Ele amou antes da fundação do mundo. E nós sabemos nas Escrituras que Esaú não foi eleito. Deus rejeitou Esaú no ventre, antes mesmo que nascesse para fazer o bem ou o mal. No ventre ele já foi rejeitado. Não há injustiça nenhuma de Deus fazer isso, porque todos, mesmo que sejam fetos ainda, são filhos de Adão e já são concebidos com pecado original. E, portanto, os fetos todos no ventre, eles trazem a marca da condenação de Adão no ventre. E por isso que as mães que conceberam filhos de Adão, tem no ventre filhos de Adão, tem no ventre um ser condenado, já cheio e envolvido com a pecaminosidade de Adão e, portanto, a condição de maldito. Mas, se está debaixo da aliança, esse bebê, esse feto, ou esse bebê, no ventre, nessa condição de filho de Adão, terá sobre ele a promessa da aliança, a bênção da aliança, o sangue da aliança. Isso é confortador, consolador, animador. Mas, fora da aliança, não. E mesmo eu tenho que dizer, a bem da verdade, que mesmo alguns debaixo da aliança, não tem nenhuma influência da aliança sobre eles, porque Deus os rejeitou. O exemplo é Esaú. Eram gêmeos. Um Deus elegeu para a vida, outro Deus destinou para a morte, no ventre. E eram eles filhos da aliança. Então, nós aprendemos isso pela palavra de Deus. Meus irmãos, tudo isso é para que Deus seja glorificado e temido. Porque a Ele pertence a glória da salvação e de conceder o dom da vida pelo arrependimento, pela fé. É Deus. Essas coisas estão na Bíblia para que haja temor de Deus, para que nós nos prostremos diante do Senhor dando glória, 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 e haja temor, e possamos estar aos pés do Senhor, clamando por sua graça, porque a Ele pertence a glória de salvar. Eu vou só ler o texto porque são coisas profundas da palavra de Deus.
em Romanos, no capítulo 9. A partir do verso 6. O apóstolo Paulo, na sua argumentação a respeito da soberania de Deus na salvação, traz à luz exatamente a experiência de Rebeca. E diz assim, a partir do verso 6, Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, Sara terá um filho. E não era somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Assim está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, meus irmãos, Esaú não teve arrependimento. Veja que ele buscou carnalmente o arrependimento, mas não encontrou. Diz o texto aqui: posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. E eu queria aqui, rapidamente, para encerrar, tecer algumas considerações importantes com relação a esse buscar arrependimento. Meus irmãos, qual é o objetivo na busca do arrependimento? Você veja, isso é extremamente importante, porque Esaú certamente não teve o objetivo correto, por isso não encontrou. Ele lamentou profundamente ter perdido o direito de primogenitura, porque havia perda de prestígio financeiro, de poder, mas ele não se arrependeu por motivo legítimo, espiritual, sincero, porque ofendeu a Deus, porque desprezou as coisas de Deus, porque estava em jogo a salvação, a vida eterna. Não foi isso que ele buscou o arrependimento, não foi com esse objetivo. Meus irmãos, é preciso que haja objetivo legítimo, sincero, espiritual. Quando alguém peca contra Deus, despreza Deus, precisa voltar com arrependimento sincero, porque ofendeu a Deus, porque teve prejuízo espiritual e não material. Tem gente, por exemplo, que comete algum pecado, especialmente os jovens, relações sexuais antes do casamento, e então se preocupam, não é pelo fato de terem ofendido a Deus com esse pecado de fornicação, mas começam a se preocupar: o que é que vai pensar meu pai, o que vai pensar minha mãe, que vergonha, como é que os outros vão olhar para nós. Quer dizer, a preocupação não é a preocupação legítima, espiritual. Ofendemos a Deus, pecamos contra Deus, estamos arrependidos,
queremos o seu perdão. Não. Então, o objetivo, por que você busca arrependimento, é muito importante. Saul, com certeza, não teve objetivo legítimo, verdadeiro. Por exemplo, se nós olharmos lá para o primeiro livro do Reis, no capítulo de número 21, nós temos o arrependimento de Acabe. É um arrependimento fajuta. Ele acabou de ouvir uma ameaça séria de Elias. Acabe era um rei. Acabe era idólatra. Acabe consentiu na morte de Nabote porque tinha interesse na vinha dele. E se sujeitou a que a sua mulher, Jezabel, levantasse um falso para que Nabote fosse apedrejado e morto e ele se apropriasse da vinha. Era um homem mau, um rei mau. Veja a partir do verso de número 27. 1 Reis 21. Elias ameaça Acabe e a casa de Jezabel. No verso 21 diz: eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e a exterminarei. De Acabe todo o sexo masculino, todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel, quer dizer, falando da esposa dele, dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, segundo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Agora veja o 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo, jejuou, dormia em panos de saco, andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor, Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei sobre sua casa. Você sabe que ele se livrou daquelas imprecações e de todo aquele juízo cair diante dos seus olhos. Mas não pense você que esse arrependimento fajuta de Acabe o livrou do juízo de Deus. Você sabe a história de Acabe, como foi que ele morreu. Ele quis ser esperto e fez um acordo com Josafá, o rei de Judá, para subirem e pelejarem contra os de Ramote Gileade. E então, o que aconteceu? Ele disse: você vai com sua veste real, eu vou me vestir como um soldado qualquer. E assim vou me esconder. E de fato, quando chegaram para a batalha os apertou e eles então tinham a ordem: busque o rei. E correram atrás de Josafá. E Josafá gritou: não sou eu sou de Judá. Eles então pararam de perseguir Josafá. Mas o que diz o texto? O soldado pegou uma flecha e jogou para o alto, assim, ó, tchum! E a flecha voou e pegou exatamente na
aqui na frestazinha da armadura dele. Já. E ele morreu. Ficou sangrando, mentira da batalha, porque ele morreu. E os cães lambendo o sangue no carro. Tem gente, então, que, vamos dizer assim, ele encena um arrependimento, mas que não é verdadeiro. Até lágrimas. O Esaú, até lágrimas arranjou. Lágrimas de crocodilo, falsas. Gente que não tem dificuldade de produzir emoções, mas nada verdadeiro. Então, esse arrependimento serve. É o arrependimento de Esaú. Meus irmãos, se buscarmos com humilhação de alma a Deus, clamando até para que Ele conceda arrependimento verdadeiro, Ele dará. O Senhor é gracioso, misericordioso. Ele tem os seus. Que Deus então nos abençoe e nos livre dessa raiz de amargura no coração, desse sentimento independente, contrário, que pode contaminar. Deus tenha misericórdia, nos dê honestidade para buscar a liderança e pedir ajuda, para que seja extirpada pela raiz essa erva daninha que pode contaminar. Que ninguém seja impuro, transgressor do 7º mandamento. Eu queria ter tido tempo para falar do quanto este pecado da prostituição é pernicioso para o de Cristo. Eu vou só ler o texto, me permitam, por favor. Em nome de Jesus, é algo tão sério. Está em 1 Coríntios, no capítulo 6. Eu não vou explicar nada, só vou ler o texto. Você vai notar por você mesmo como esta sensualidade é condenada, como esse pecado é terrível contra a igreja, o corpo de Cristo. Verso de número 15, 1 Coríntios 6, verso de número 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, que fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos cantar, meus irmãos, o Salmo de número 23, nos preparando, e quero convidar os presbíteros que venham à frente, tomando os seus lugares. O meu pastor é o Senhor, e nada me faltará.
em pastos verdes faz-me deitar, as fontes de paz conduz. Minha alma a Deus vem restaurar e guia meu caminhar por justas veredas, faz-me andar por causa do nome seu. Se a morte me ameaçar no vale da escuridão, não temerei mal nenhum, pois tu comigo estás. A tua vara e o teu bordão a mim consolo dão, e mesa pões diante de mim perante inimigos meus. Com olho à fronte unges-me, transborda o copo meu, bondade tua e compaixão deveras me seguirão. Sim, todos os dias me seguirão por todo o meu viver, e eternamente habitarei na casa do Senhor. As palavras de instituição deste sacramento, deixadas pelo Senhor Jesus, foram registradas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na carta aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Que Deus aplique sua palavra no nosso coração. Podemos assentar.
Oh, meus irmãos, é tão maravilhoso o que está prometido para nós nas Escrituras com relação a esse sacramento. O Senhor Jesus não instituiu apenas como um memorial. É um memorial, nós temos que lembrar do que Cristo fez. Mas é muito mais do que isso. O Senhor o instituiu para que nós pudéssemos ter uma comunhão íntima, profunda, proveitosa, poderosa, graciosa com Ele, por meio da fé, espiritualmente e por meio da fé. Porque Cristo está presente na fé de cada um dos irmãos aqui. Ele está presente aqui. Então, o Espírito Santo produz, é Ele quem administra esta comunhão com o corpo, com o sangue do Senhor Jesus, com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo e o crente e a sua alma. É um mistério porque é algo secreto, é algo que acontece no coração. Quando você toma e come o pão, então, claro, visivelmente, sensivelmente, é pão. Mas espiritualmente, pela fé, é mais que pão. Aquele pão simboliza o corpo de Cristo. E então você está ingerindo, pela fé, o corpo de Cristo, simbolizado no pão. E quando você toma o cálice, é um suco de uva. Tem cheiro de suco de uva, gosto de suco de uva, e não vai deixar de ser suco de uva. Mas quando você ingere pela fé, espiritualmente, ele simboliza o sangue de Cristo. E você ingere o sangue de Cristo e o corpo de Cristo. E o Espírito Santo promove esta comunhão íntima com a sua alma. E os resultados disso são todas as graças ocultas em Cristo, comunicadas à sua alma, ao seu coração, à sua vida. Você deve crer nisso, porque a palavra de Deus fala disto. Ela ensina esta comunhão verdadeira com o corpo e com o sangue do Senhor. E que esta íntima comunhão produz bênçãos, graça, é comunicada à sua alma. Bênçãos, dons graciosos ocultos em Cristo são comunicados ao seu coração. Então é uma bênção. Cada vez que você participa da Santa Ceia, você fortalece o seu amor por Cristo mais. Seu amor por Cristo. Eu sei que a comparação não é a altura, de forma alguma. Mas é possível. Temos uma dimensão. Né? As pessoas que são casadas sabem o que representa e significa aquela união íntima, mesmo sexual, marido e mulher, uma só carne. É isso que Deus programou e quis. E então, todo o prazer, toda aquela coisa extraordinária que envolve,
produz uma gratificação tão grande um pelo outro, e uma alegria, o amor aumenta, a consideração tão grande. Da mesma forma, é claro, muito mais espiritualmente, quando você tem esta comunhão com Cristo tão íntima, a gratificação, tudo que resulta, o amor para com Cristo é aumentado, porque você pensa no que Ele fez por você, no seu sacrifício, na sua dor, na sua entrega, renúncia de tudo, porque amou você, pela sua salvação, pela sua vida. Então é maravilhoso. Por isso nós não podemos de maneira nenhuma nos apresentarmos para ser do Senhor pensando em outra coisa, levianamente. Temos que pensar, meu Deus, eu estou diante do Calvário, eu estou diante da cruz, eu estou diante do corpo de Cristo, representado aqui pelo pão, pelo vinho. Eu estou diante do sacramento misterioso de Deus. Eu estou prestes a ter uma comunhão íntima com meu Salvador. Isto é grandioso, isto é glorioso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, chegamos agora a este momento diante da Tua mesa. Elementos tão simples estão aqui, mas com representação e uma significação tão extraordinária e profunda. Pela fé, o que vemos não são bandejas, nem pão e suco de uva. Pela fé, o que vemos é o Calvário, é o nosso Salvador partido, seu corpo partido, seu sangue derramado. O que vemos é o Calvário, é a cruz, são seus gemidos, é a sua dor, é a glória da vitória sobre a morte, sobre o túmulo, sobre Satanás. É a promessa da vida eterna, gozo e alegria da salvação. Por isso, Senhor, te damos graças por esses elementos que estão aqui. E os consagramos agora, separando-os do uso comum, para que sejam símbolos do teu corpo, do teu sangue. Dá, Senhor, a disposição na nossa alma, no nosso coração, de grande reverência, temor e tremor, porque pela fé estaremos tendo íntima e verdadeira comunhão com o nosso amado Salvador, que foi crucificado pelos nossos pecados. Oramos assim, Senhor, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, diz a palavra do Senhor, que na noite que ele foi traído, tomou do pão, diz o texto, dando graças, terminando de dar graças, o partiu, dizendo: este é meu corpo que é partido por amor de vós. Comei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Como ministro de Deus, do Evangelho, eu digo aos irmãos que estão aqui, em plena comunhão com a igreja, ou com alguma igreja co-irmã, esteja em plena comunhão, eu digo: comei dele todos. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Gostaria de convidar o diácono Diogo, por favor, que viesse aqui nos ajudar na distribuição.
Se alguém foi metido voluntariamente na distribuição do pão, queira levantar uma de suas mãos. Senhor, este é meu corpo que é partido por amor de vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por semelhante modo, depois de haver ceado, diz o texto, ele tomou também do cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vós. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Como ministro do Evangelho, eu conclamo a todos que estão aqui, que seguem o Senhor Jesus, que o amam de coração, são seus discípulos. Bebei dele todos, porque ele disse: fazei isso em memória de mim. Se alguém foi esquecido involuntariamente na distribuição do cálice, queira levantar uma de suas mãos. Este cálice, disse o Senhor, da nova aliança, meu sangue. Bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Diz a palavra de Deus que após ter ceado, ele cantou com os discípulos um hino antes que seguissem para o Getsemane. Sabemos exatamente qual foi este salmo, mas com certeza foi um salmo que ele cantou com os seus discípulos ali. Era costume que cantassem salmos por ocasião da Páscoa. Então eles cantaram na Páscoa e cantaram também na instituição da ceia. Em nossa igreja nós temos esse privilégio de cantar os salmos. Então nós vamos cantar. Gostaria de cantar o salmo de número 32, que é um salmo que fala da bênção da justificação, perdão dos nossos pecados. Nós temos esta bem-aventurança. E a Santa Ceia nos lembra muito bem isso. É bem-aventurado aquele que tem o perdão, cujo pecado foi coberto com propiciação. Feliz aquele que o Senhor não tem por transgressor, não atribui pecado algum, nem dolo se achará. Enquanto a ti não confessei o meu pecado atroz, meus ossos dentro em mim ficarão a envelhecer, pois dia e noite eu gemi, opresso por tua mão, e o meu vigor se esvaziou, qual grande sequidão. Então a ti eu confessei o meu pecado e não deixei oculto mal algum, e teu perdão ganhei. Fiéis a ti suplicarão em tempo de te encontrar, e as muitas águas que virão não os atingirão. Tu és esconderijo meu, do mal me livrarás. Com júbilos de salvação me cercas, ó Senhor. A instrução hei de te dar, também te ensinarei, para andares ante mim, conselhos te darei. Não queiras como a mula ser, que só a força vai, e sendo assim muito sofrer, o ímpio curtirá. Mas quem confia no Senhor, misericórdia tem.
ó justo jubilai em Deus, vós santos exultai. Graças te damos, ó Deus, pela bênção de termos estado na tua casa de oração e ouvimos a tua santa e bendita palavra. Temos tido comunhão uns com os outros no amor de Cristo e comunhão contigo, ó amado Salvador, pela Santa Ceia. Louvado seja o teu santo nome por esta festa espiritual. Te louvamos, damos graças de todo o nosso coração. A ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável e imerecido de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós e convosco permaneçam hoje e para sempre. Amém. Podeis assentar-vos, irmãos. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade. A Deus toda a glória por Ele nos conceder esta bênção. Sabemos que algumas pessoas tiveram dificuldades, então hoje temos pouca